Capítulo 1223, Luz e Decadência, Parte 1. A frieza do coração de Lilith se transformou em fúria ardente quando alguns tritões híbridos tentaram arrebatar sua presa. Seus feitiços de água os transformaram em queijo suíço, mas esses ferimentos horríveis mal os retardaram. Que diabos? Bloodcutter deveria destruí-los, mas eles curaram tão rápido que o feitiço mal mostrou metade de sua destreza. Ren estava certo, a única maneira de matar Kolgas é decapitando-os. Lee pensou enquanto passava correndo pela barreira. Bem. Veja quem temos aqui. Até as lesmas têm seu momento de glória. Uma voz masculina cheia de desprezo disse enquanto Lee ainda lutava para se levantar. Lee tinha visto uniformes suficientes para reconhecer um quando o viu. O homem tinha cerca de 1,75 metros, 5'9", de altura, com a constituição magra e musculosa de um soldado. Seu cabelo rosa brilhante era cortado bem curto e quase invisível sob a boina do exército que o identificava como capitão. Ele ficou na frente de 5 soldados, cada um deles tinha um conjunto completo de equipamentos feitos de metais mágicos e cristais de mana. O capitão dos guardas interpretou mal a sua respiração irregular por falta de exercício. Ele não sabia que Lee não conseguia respirar debaixo d'água e que o esforço de lutar debaixo d'água com um corpo tão curto o havia esgotado. Um dos soldados pegou o tritão, ainda paralisado e chorando, estudando Kalya sem se preocupar em esconder sua luxúria. Que sorte! Esta é uma mulher, capitão. Muito bem, Tross. Aqui está sua permissão para ter um filho. A voz e as palavras do capitão não combinavam. Lee só pôde ouvir a inveja e o rancor vindos do capitão quando ele lhe entregou um bilhete dourado. É isso? Lee ficou honestamente pasmo. Eles apostaram tudo na recompensa que seria a glória e o acesso às camadas mais íntimas de Kolga, e não algum planejamento familiar. Tudo bem. Já que você a pegou, vou deixar você ser o primeiro a engravidá-la. O capitão disse rindo, logo acompanhado pelo resto de seus soldados. Você deveria me agradecer por minha generosidade. Tudo o que você precisa fazer é se contentar com um meio-sangue e sua preciosa linhagem continuará viva. Ele jogou um bilhete de prata aos pés de Lilith como alguns trocados para um sem-teto. Como você se atreve? Sou o professor Jogu Tross do Fire Pit. Eu nunca. Lee tentou pular no pescoço do capitão como seu pseudônimo provavelmente teria feito se ele ainda estivesse vivo, mas a diferença de altura e a construção foi esmagadora. O capitão o sacudiu como um inseto, chutando Lee enquanto ele estava caído. Você só vai me agradecer e calar a boca. Você não conseguiu se juntar ao exército porque seu corpo é um lixo, assim como você não conseguiu ser aceito na tocha de luz porque sua mente é um lixo. Um meio-sangue é bom demais para alguém como você. O capitão se virou e saiu. Ao contrário dos cidadãos, os soldados foram autorizados a voar livremente pela cidade sem que as formações os abatessem. O que fazemos agora? Gloria perguntou através do link mental enquanto os outros sentinelas voltavam para suas casas, na esperança de encontrar outra rachadura na barreira. Precisamos de um carro voador, Lee respondeu. Eu não tive um ataque porque a missão falhou. Fiz isso para ter a oportunidade de colocar solos dentro dos bolsos daquele senhor. Kalya não pode viver muito sem o ritual, portanto eles têm que levá-la para uma instalação mágica o mais rápido possível. Solos pode estudar e observar o processo melhor do que qualquer outra pessoa, mas precisamos resgatá-la assim que terminar. Nossa ligação mental tem um alcance limitado e quanto mais longe ela chegar, mais difícil será encontrá-la. Me dá nojo chamar isso de boas notícias, mas eles estão se movendo em linha reta. A menos que transfiram Kalya para um laboratório subterrâneo, tudo ficará bem. Tista disse. Os soldados trouxeram Kalya para o mais interno dos 5 anéis, onde ficava a Academia Mágica de Kolga. Mesmo que a Tritã ainda estivesse atordoada pelo feitiço de Lilith, ela se contorceu em agonia quando o sol proibido envenenou seu corpo. Não posso fazer nada por ela sem estragar meu disfarce. Só posso esperar que o procedimento seja rápido e indolor. Solos pensou ao notar as palavras tocha de luz escritas em um enorme banner pendurado na entrada de um dos edifícios.
O capitão entrou apressado no departamento, mostrando sua identificação e o prisioneiro. Não se preocupe, Capitão Moore. A sala de cirurgia foi preparada no momento em que você soou o alarme. É apenas um procedimento de rotina, mas terei muito cuidado para não estragar a captura do dia. Uma mulher vestindo uma túnica de mago disse enquanto Kalia era colocada em uma maca. Todos estavam tão ocupados gritando ordens e olhando para os tritões que Solos não teve problemas em ir até os bolsos do mago sem ser visto. A mulher levantou o voo, chegando a um quarto cheio de camas e arranjos que lembravam a Solos o departamento de luz do grifo branco. Ela não fez um passo, mas não há matriz de bloqueio elementar. Talvez eles nunca tenham desenvolvido magia dimensional, Solos pensou enquanto estudava o ambiente. A sala de cirurgia tinha uma mesa colocada no meio da sala e das matrizes, enquanto 4 macas estavam alinhadas no lado direito da sala e mais 4 no lado esquerdo. Cada maca foi colocada exatamente acima de um dos pontos focais da matriz, aumentando a eficiência da formação mágica em absorver a essência de suas vítimas que seria infundida na mesa de operação com perdas mínimas. A maga entoou um encantamento após o outro, revelando que não apenas o chão, mas também o teto e as paredes da sala de operações estavam cobertos de matrizes. Solos não reconheceu nenhum deles, ela só pôde avaliar que além da formação no chão, os outros foram mantidos inativos para economizar energia. Um poderoso fluxo de energia do geyser de mana percorreu a sala, criando um isolamento mágico quase perfeito. Não podem ser necessárias 9 vítimas para realizar o ritual, caso contrário seria muito caro, Solos pensou. Para que servem essas outras macas? A equipe mostrou coordenação perfeita, movendo Kalia na mesa de operação um segundo depois que a maga terminou seus preparativos. Contrariando as expectativas de Solos, eles saíram da sala às pressas logo após restringirem os braços, pernas e pescoço do tritão. No momento em que fecharam as portas duplas atrás deles, outra formação apareceu em sua superfície. O poder das 6 matrizes combinadas selou a sala de todas as influências externas a tal ponto que Solos não conseguia mais sentir seu vínculo com Lit. O medo de ficar preso atrás das linhas inimigas fez Solos congelar quando as memórias de Nalear, rompendo seu vínculo, abriram uma velha ferida que ela acreditava estar fechada para sempre. Inconsciente de seus sentimentos e também da presença de um convidado, a maga começou a entoar novamente. Uma corrente de energia mundial atingiu a força vital e o núcleo de mana de Kalia até que eles não conseguiram mais resistir à pressão. De certa forma, o procedimento lembrou Solos do que Lit havia feito consigo mesmo para salvar o protetor. No entanto, embora Lee tivesse trabalhado com precisão cirúrgica, queimando apenas o suficiente de sua própria força vital para restaurar o núcleo quebrado, o que a maga fez dificilmente poderia ser considerado um massacre. Capítulo 1224, Luz e Decadência, Parte 2. A maga não apenas quebrou a força vital e o núcleo de mana de Kalia, ela os despedaçou sem se importar, enquanto o tritão gritava a plenos pulmões, se contorcendo com tanta força que a mesa de operação tremeu, apesar de estar aparafusada ao chão. O mago Kogan continuou até que tudo o que fazia de Kalia uma pessoa quase desapareceu. Só então ela parou, deixando o fluxo de energia do sol proibido curar as feridas que as restrições infligiram aos tritões que se contorciam durante o procedimento. Pela primeira vez desde que conheceu Lit, Solos ficou feliz por não ter um corpo. Ou melhor, estaria se ainda tivesse a presença de espírito de perceber que estava gritando tanto quanto Kalia. O que Solos acabara de testemunhar não foi um procedimento cirúrgico, mas sim uma lobotomia mágica. Os olhos de Kalia estavam agora vazios como os de uma boneca, enquanto sua boca permanecia aberta enquanto ela babava inconscientemente. Solos chorou pelo cadáver vivo à sua frente. Ela esperava até o último momento que, depois de recuperar as mãos de Minadion, ao assumir o controle do sol proibido fosse possível desfazer o dano. No entanto, o que estava diante dela não era mais uma pessoa. Apenas um pedaço de carne e mana mantidos juntos pelo sol proibido. Está feito. O mago perguntou depois que as matrizes foram desenergizadas e a mulher Koga abriu as portas. Claro.
Leve-a ao centro de reprodução e traga aqui um dos cobaias mais antigos para o procedimento de extração. O espécime é jovem e saudável. Ela deve fornecer à Colga uma colheita abundante. Ela disse. Solos ficou tão chocado que mal registrou que seu vínculo com Lita estava intacto. Ela queria gritar, mas não tinha boca. Seu estômago doía, embora ela não tivesse nenhum. Seu corpo de pedra queimava com uma dor desconhecida, mas ela não se importava. Sob quaisquer outras circunstâncias, Solo se preocuparia com o fato de Lit não estar lá para proteger sua força vital e com as consequências que ambos poderiam sofrer com os efeitos do sol proibido enquanto estivessem separados. Agora, porém, ela só conseguia pensar em como o povo de Colga havia abusado do legado de sua mãe durante séculos. Nada do que aconteceu com Kalya e com muitos outros antes dela teria sido possível se não fosse pelas mãos de Menadion. Solos usou suas habilidades de mudança de forma para se misturar ao ambiente enquanto explorava o que acontecia dentro da tocha de luz. Já na ala cirúrgica, bastava acompanhar os gritos. A alguns corredores de distância, ela encontrou duas mulheres colgas dividindo a mesma sala de parto. O sol proibido acelerou o metabolismo das mães, fazendo com que o trabalho de parto durasse apenas alguns minutos. As duas mães se entreolharam com medo e compaixão até que seus bebês nasceram. Eles imploraram aos curandeiros que os deixassem segurar seu filho pelo menos uma vez depois que o cordão umbilical fosse cortado, mas os magos nem se deram ao trabalho de responder. Eles limparam os bebês com um feitiço de água e os envolveram com um pano que os protegeu temporariamente dos efeitos do sol proibido. Não há tempo para isso. Se demorarmos um segundo ou sequer, seus dois filhos morrerão. As enfermeiras disseram enquanto empurravam as camas para fora da sala de parto e levavam as mães para 2 quartos diferentes. Assim como Kalya, seus membros foram amarrados à estrutura de metal para evitar que atrapalhassem o procedimento. Solo seguiu os curandeiros enquanto eles levavam os bebês para outra sala de cirurgia cheia de matrizes. No centro da câmara havia um berço perfeitamente normal e o que parecia ser um caixão de vidro do tamanho de um adulto cheio de um líquido violeta translúcido. Ímpar ou par? Um dos curandeiros disse depois de tirar um dado do bolso. Chance. O curandeiro tirou um 3 e colocou o bebê que carregava no caixão de vidro, onde o bebê começou a respirar pelas guelras enquanto o outro curandeiro colocava o bebê restante no berço. Mais uma vez, as portas se fecharam e vários arranjos acenderam enquanto os curandeiros entoavam seus respectivos feitiços. O mago perto do berço primeiro tornou visível o fio que conectava o bebê ao sol proibido e então manipulou para que penetrasse suavemente no bebê sem causar nenhum dano permanente. O mago perto do caixão, em vez disso, invocou o poder das matrizes e do geyser de mana para separar com segurança o elemento escuridão de sua contraparte luz. Bons deuses! Mãe, o que diabos você estava pensando quando criou algo capaz de conjurar a magia do caos? Solos pensou. Mesmo assim, o curandeiro atirou no caos no chão e manteve a luz não natural. Solos olhou horrorizado enquanto o caos fluía através da formação de volta para dentro de Mogar antes de ser puxado como uma assinatura de energia que ela conhecia muito bem. Deuses, o que é isso? Solos não tinha ideia de que o outro lado do caos era a decadência. Enquanto a magia do caos quebrou todos os laços, transformando matéria em átomos e exaurindo todas as formas de energia, a magia da decadência avançou o relógio. Usado contra uma pedra, a tornaria triste. Usado contra um lago lamacento, na presença de nutrientes suficientes, aumentaria a vida a tal ponto que, em poucos minutos, as formas de vida evoluiriam de organismos unicelulares para gerinos. No entanto, não havia como fornecer tal quantidade de nutrientes, de modo que o único resultado seria a morte. Mesmo que fosse possível, Decai poderia gerar apenas formas de vida corrompidas com um metabolismo tão rápido que sua vida duraria apenas alguns segundos. Qualquer coisa nascida de tal magia desapareceria antes que alguém pudesse registrar que ela existiu. Sem a sua contrapartida, todos os elementos poderiam apenas destruir.
Assim como o caos, o Decai não podia ser controlado, apenas liberado após ser criado. O curandeiro deixou cair a centelha da decadência no caixão de vidro onde o bebê estava submerso em nutrientes, fazendo crescer e envelhecer a uma velocidade visível a olho nu. O bebê levou um segundo para passar de bebê a adulto, um adulto com constituição esquelética por não ter tempo de absorver bem os alimentos, com músculos flácidos por nunca ter mexido um dedo, com a mente de uma criança que só conheceu a dor durante toda a sua curta vida. No entanto, nada disso importava para a magia proibida, já que sua força vital era perfeita e madura para ser tomada. O curandeiro cronometrou seu feitiço com perfeição, atingindo o momento em que seu espécime atingiu o ápice. Ao conjurar o poder do geyser de mana, ele dividiu a infeliz mulher em suas contrapartes de luz e escuridão, matando-a no local. A força vital mudou-se para o berço, concedendo a outra criança uma expectativa de vida duplicada, enquanto o elemento luz e o núcleo de mana tornaram-se parte do sol proibido, renovando seu poder. A escuridão, em vez disso, mergulhou em Mogar e seguiu o caminho subterrâneo que o caos havia tomado anteriormente. A escuridão se moveu muito mais lentamente que o caos, permitindo que Solus confirmasse a presença da familiar assinatura de energia. Esse é o mesmo tipo de energia das trevas que vimos saindo da fenda em Kogaluga durante a turnê de Lee como Ranger. É daqui que vem a energia que alimenta os mortos-vivos, Solus pensou. Continua no próximo vídeo.